Nos conflitos entre Deus e o faraó, podemos também aprender a maneira adequada de trabalhar para Deus. Não é labutar nem esforçar-se, e sim representá-lo. Assim como Moisés foi enviado por Deus, nós também precisamos ser enviados por ele. Êxodo capítulo 11, versículo 3 diz: o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés não lutou nem trabalhou até se cansar. Como representante de Deus, ele apenas foi ver o Faraó diversas vezes. Ele não foi por si mesmo. Toda vez que ia, foi como alguém enviado por Deus. Além disso, não falava por si mesmo ao Faraó. Sempre falava o que o Senhor lhe falava para dizer, permitindo que o Faraó soubesse o que Deus exigia dele. Por isso, o Faraó, na verdade, não estava ouvindo Moisés e lidando com ele. Estava ouvindo a Deus e lidando com Deus. Moisés era o embaixador de Deus, seu enviado. A maneira de trabalhar para Deus é ser tal representante dele. Gostaria de lembrar de que não há necessidade de nos esforçarmos muito. Isso não significa que devemos ser preguiçosos ou ociosos. Quer dizer que devemos dedicar mais tempo para contatar o Senhor. Em nossa oração, não devemos orar tanto por nossa obra. Devemos orar para tocar o Senhor, conhecer o seu coração e sentir seu sentimento. Precisamos permanecer em sua presença até que ele sature nosso ser. Então o representaremos e ele nos enviará. Lembre-se, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus mostrar misericórdia. Romanos capítulo 9, e o versículo 16. Não há necessidade de querer ou correr. Nossa necessidade é representar Deus e sermos seus enviados. Somos insignificantes e muito fracos. Na verdade, não somos coisa alguma, mas representamos Deus. Como seus representantes, não falamos nossas próprias palavras, nem realizamos nossa própria obra. Somos a sarça e o Senhor o fogo que queima no meio da sarça. O fogo e a sarça são um. Quando estamos nessa realidade, é difícil distinguir a sarça do fogo. Isso nos faz lembrar das palavras de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 6, e o versículo 17. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Amém. A maneira adequada de trabalhar para Deus é ter certeza de que representamos aquele a quem amamos e servimos. Aonde quer que formos, não vamos por nós mesmos, mas com ele e nele. Em Êxodo, vemos o faraó teimoso e Moisés, o representante de Deus. Por intermédio do faraó, Deus se manifestou como Deus soberano, mas em Moisés, ele tinha alguém que o representava e executava sua vontade. Louvado seja o Senhor, por nenhum de nós ser um faraó. Todos somos Moisés, pessoas que são um com o Senhor. Pela sua soberania e misericórdia, aonde quer que formos, vamos com o Senhor. O representamos e executamos sua vontade. Que todos adoremos o Senhor pela sua soberania e o agradecemos pela sua misericórdia. No fim do seu ministério, quando Saul tinha sido suscitado para ser o rei em Israel, Samuel tinha alcançado a posição mais elevada. Podemos dizer que em todo o universo só havia um acima dele, que era Deus. Deus queria mover-se, agir, contudo precisava de um representante. Samuel tornou-se assim um profeta, um sacerdote e um juiz. Ele era o oráculo de Deus e a administração de Deus. Todo representante, ele representa aquela pessoa que o enviou para uma função específica. Esse representante, ele não pode falar de si mesmo, ele não pode falar das suas opiniões, nem da sua maneira. Já que ele representa outra pessoa, ele está ali exclusivamente para o interesse dessa pessoa. Então ele precisa ser muito fiel ao passar a mensagem daquele que o enviou. E Moisés era esse tipo de pessoa, diante de uma autoridade, que humanamente falando, era um império. O Egito nessa época era um grande império, dominava o mundo daquela época. Se Moisés tivesse falado qualquer coisa dele próprio,
certamente ele teria sido destruído. Mas como Deus era com Moisés, e Moisés era o seu porta-voz, aí a coisa ficou mais estreita para Faraó, porque ele estava lidando com o Deus soberano, o Deus todo-poderoso. E Faraó era muito teimoso. Foi necessário 10 pragas para Deus esmorecer o coração duro daquele homem. Se estamos falando por Deus, falando a palavra de Deus, a qualquer lugar que estamos, às vezes fomos para o trabalho, Deus está contigo. Se você está indo para a reunião da igreja de adoração a Deus, ali você está sendo um representante de Deus. Você está sendo encabeçado por Cristo. Você está ministrando Cristo para os irmãos. Deus deseja usar cada membro do seu corpo. Todos podeis profetizar. Todos podeis falar pelo Senhor. Certamente nós podemos falar as palavras do Senhor. O testemunho mais forte é o testemunho pessoal de cada um de nós. É testemunhar aquilo que Deus é para nós. É testemunhar a nossa experiência que nós temos com Deus. Nós somos o vaso de Deus. E nós precisamos, como esse vaso, acumular as riquezas de Cristo em cada um de nós. Como diz em Colossenses, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Hoje, você pode acumular mais um pouco essa riqueza na sua vida. Cada pequena experiência com Deus, com a sua palavra, nós estamos acumulando um tesouro que não é dessa terra. É um tesouro celestial. Nós podemos falar as palavras de Deus e Deus precisa de muitos representantes. Hoje nós estamos vivendo nesse mundo, Deus está querendo preparar essas pérolas, lapidar esses diamantes. Irmãos e irmãs, a menina dos olhos do Senhor. O nosso Deus é um Deus vivo que fala. Ele não é um Deus morto. Ele tem boca, ele fala. E hoje nós somos a boca de Deus. Somos a sua atalaia viva. Isso chama muito a minha atenção, de procurar Deus. Deus está na situação. A gente não pode ficar impressionado com obras grandiosas, né? Eventos assustadores, né? O que precisa nos impressionar é a presença do nosso Deus. Como Ele é belo, com a sua fragrância, a sua glória, o seu resplendor. Isso é maravilhoso. Não podemos estar muito focados nas nossas atividades. Ah, Deus, eu vou fazer isso para Ti, eu vou fazer aquilo. Não, descansa, vai até o Senhor. Deixa Deus tirar toda a agitação da alma, todos os conceitos e opiniões. Fica livre dessas coisas. O Senhor vai nos encher, vai se mover, certamente Deus vai agir. O Deus ilimitado está limitado a nós. Ele precisa do nosso amor, da nossa honestidade, da nossa sinceridade com Ele, de sermos fiéis ao seu sentimento. E tocamos o Senhor nos toca, essa obra vai ser pura, pois vai ser a água cristalina do Espírito de Deus. Vai jorrar essa água. Senhor Jesus, amém.